Boa noite, irmãos. É bom rever muitos amigos que há algum tempo não via, alguns colegas. Que Deus esteja abençoando, então, a cada um. É muito bom. Eu acho que há alguns anos eu vinha ausente dos encontros da Cibrece, mas é bom estar de volta e rever os irmãos em Cristo. E alguns, até meus filhos na fé, né? Ver alguns ali, me deixou muito feliz de encontrá-los aqui também. Bom, o tema que nos foi dado é mentiras que os homens acreditam. Poderíamos desenrolar agora aqui o mês todinho. Então, se vocês tiverem paciência, fica aí, antes da meia-noite a gente não tem... Que mentira tem, né? Mas, bom, não vai ser até meia-noite, pode ficar tranquilo, tá bom? Pastor Humberto desenvolveu o tema no último encontro, mentiras que os homens acreditam com relação a Deus. E então coube a nós desenvolver o tema mentiras que os homens acreditam sobre si mesmo. Essa é que tem. Essa é que tem. Mas vamos tentar ser rápido e resumir. Porque mentiras, né? Prato cheio aí para muita gente. Por que isso? Simples. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44, diz assim: vós sois do vosso pai, do diabo, e os desejos do vosso pai quereis fazer. Ele era assassino desde o princípio, e não há permanecido na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que é dele, pois é mentiroso e o pai dela. Vamos orar, vamos, Deus. Nosso bendito Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, agradecemos porque temos um Pai que é pura verdade. Temos um Pai que é verdadeiro. Aliás, Ele é a verdade, registrada, como diz as Escrituras, que Ele é a própria verdade. Obrigado por nos dar esse privilégio de chamá-lo de Pai. E nesse momento pedimos que o Teu Espírito Santo possa tomar conta desse culto, desse púlpito e falar diretamente aos nossos corações, nos ensinando, em nome de Cristo. Amém. Bom, se eu fosse arrolar algumas mentiras, ia ser multa. E então tomamos por base exatamente o livro que os homens da Cibrece estão estudando, tá certo? Então, na verdade, o sermão está baseado muito mais na questão do livro. Eu tenho que dar esse crédito, porque muita coisa foi tirada então desse livro, que indicação da própria Cibrece que eles estão usando, tá bom? Ok. Bom, recentemente alguém tinha falado o seguinte: o problema, muitas vezes, do ser humano é ele acreditar no que as pessoas falam sobre ele. Então foi dado vários exemplos, por questão de pessoas que, quando criança, seus pais falavam de forma negativa: esse menino é um menino mau, esse menino é um menino burro, né? Não consegue passar nas provas, esse menino não consegue aprender determinadas coisas. E isso vai ficando gravando na cabeça da pessoa, e aí usa então como uma desculpa: fulano é assim, porque de tanto receber mensagens negativas, de tanto dizer assim, foi inculcado na cabeça dele, e por isso ele é assim, por isso age assim, por isso ele criou essa autoimagem, né? E, infelizmente, hoje eles sofrem por isso. A ideia é, de acordo com esse pensamento, que a autoimagem, ela é alguma coisa que é imposta de alguém sobre outro. Ou seja, alguém vai dizer, alguém vai falar, você vai absorver aquilo, e então é aquilo que vai ser real. Se é assim, se é assim, então imagina o que poderíamos ser como crentes no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque é o seguinte, a Bíblia diz lá em Gênesis que nós fomos criados
a imagem de quem? De Deus. Eu sou a imagem de Deus. Se tem alguém que está colocando algo de forma para me ser alguém, o próprio Deus fez isso. Eu não sou um qualquer da criação de Deus. De toda a criação de Deus, nós somos a sua obra-prima. Nós fomos criados à sua imagem. E isso nos leva a pensar duas coisas, a ideia de ser criado à imagem de Deus. Em primeiro lugar, ao ser criado à imagem de Deus, nós recebemos do próprio Deus algo muito diferente de toda a sua criação. Dos animais, somos superiores a todos eles. Além de superior no sentido de criação, Deus ainda nos deu a missão de governar sobre toda a sua criação. É interessante, tem pessoas que são levadas a serem pessoas maus, simplesmente porque alguém está dizendo, esse menino é um menino mau, ou alguém não vai cursar uma faculdade, não vai ter... Porque eu disse, esse menino é burro, não aprende, ele inculcou isso e vai ser assim? Por que o outro lado também não pode ser verdade? Por que não imaginarmos como a imagem de Deus, como a Bíblia ensina, uma criação superior a toda a criação que ele fez, exceto, lógico, a criação dos anjos. E interessante que mesmo quando fala em criação dos anjos, ele diz, por um pouco, nós somos menores que os anjos. Por um pouco. Então, se tem pessoas, aquela ideia de botar para baixo, de a sua autoimagem, ou coisa assim, podíamos pensar como crentes, como homens de Deus, o valor que você tem desde a sua criação. É interessante que parece que Deus, sabendo que o homem com seus pecados, ele vai sempre tender à questão negativa, ele se preocupa então na ideia de mostrar de forma positiva. Eu não estou dizendo aqui que o homem é bom, não estou dizendo isso, mais na frente eu vou falar sobre isso. Eu estou só dizendo que na criação, Deus nos fez de forma especial. Na criação, Deus nos fez de forma diferente. E aí não baixa a estima de ninguém. Pelo contrário, muito mais do que isso. Além de ser criado à imagem de Deus, com esse negócio com essa ideia de autoestima, certo? De elevar a nossa estima, tem outra coisa também bem interessante. Quando ele fala sobre a criação, ele diz, você vai ter o domínio sobre toda a criação, é como se ele estivesse transferindo algo que era dele, que controla tudo e todas as coisas, e automaticamente, ao criar o homem, ele está transferindo algo dele exatamente para aquele que ele criou de forma especial, que fomos nós. Lembro-me de uma determinada mãe que, durante um tempo, 9 anos e 6 meses, eu fui pastor de crianças. E a gente sempre estava conversando com os pais, e tinha uma mãe, mãe solteira, teve um filho, chegou na nossa igreja, e ele era bem pequeno. Bem pequeno. Ele deveria ter 6, 7 anos, mais ou menos, quando chegou em nossa igreja. Ela criou aquele filho de uma forma impressionante. Ela chegava na igreja, e se ele fizesse qualquer coisa, ela batia nele na frente de gente, e não era bater, ela batia com tapa, ela dava cascudo, era impressionante a forma como criava. E algumas pessoas dizem assim, coitado, o que vai ser desse menino? O que vai ser desse menino?
Esse menino cresceu, hoje é um homem, um servo de Deus e um homem de Deus. Ou seja, simplesmente não se entrega, não se deixa dominar por algo negativo que lhe é imposto, mas busca em Deus algo superior, aquilo que Deus verdadeiramente quer, ou seja, para aquilo que Deus fez. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. E então, se eu penso assim, se eu tenho isso de forma positiva, não são essas influências negativas que vão vir do mundo que vão tirar esse propósito da minha vida. Então, você percebe que essa ideia de que o homem é um produto do que fazem da sua imagem, do que faz, não é verdade. As Escrituras mostram exatamente o oposto. Bom, vocês conhecem uma criança de 8 anos. E pode dizer, uma criança de 8 anos, ela recebe toda a influência dos seus pais. E ela vai tentar imitar os seus pais em tudo. Tudo bem, eu até concordo com isso. Mas deixe-me citar um caso bem interessante. No livro de Reis, nos fala a história de um menino chamado Josias, 8 anos de idade. E com 8 anos de idade, ele começou a reinar em Israel. Só que a coisa não era bem... Ele não vinha de uma família muito tradicionalmente, digamos assim, voltado para o Senhor. O seu avô tinha sido rei, Manassés, terrível, pavoroso. Seu pai, outro terrível. Adorou ídolos, fez postes ídolos, tudo que não prestava. E a Bíblia diz que ele deixou os caminhos do Senhor, o seu Deus. Foram reis que verdadeiramente estão registrados na história como a pior coisa que teve em Israel. Seu reinado, espiritualmente falando, foi um dos maiores declínios da história. Aí Josias, 8 anos, os pais morreram, era o herdeiro, claro que tinha que ter um tutor para estar tomando de conta dele e tudo, mas ele era o herdeiro, ele era o rei. E aí, o que vai se esperar desse menino que vem, já ele é a 3ª geração, mas vem de 2 gerações que foram a desgraça do povo de Deus? O que ele aprendeu, o que lhe foi passado, com que ele estava convivendo, vai se esperar, lógico, que o rei vai ser uma desgraça também. Esse menino tinha 2 pessoas especiais que eram com ele. Ele tinha sua mãe e tinha sua avó. A Bíblia registra das 2 dizendo o seguinte: Jedida, que era a mãe de Josias, o seu nome significava amada do Senhor. A sua avó, o nome dela significava a honrada do Senhor, Adaías. Por que essas mulheres, que tanto amavam ao Senhor, que tanto eram devotas a Deus, se casaram com 2 pessoas tão ruins, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, parece que a influência dessas mulheres, o ensino dessas mulheres, colocando no coração daquela criança a palavra de Deus, ensinando a ele, mostrando como ele deveria ser um rei, foram muito mais efetivas do que o exemplo que eles estavam recebendo do seu pai e do seu avô. De sorte
que a Bíblia fala do reinado de Josias da seguinte maneira. 2 Reis, capítulo 22, versículo 2, diz o seguinte: o rei Josias fez o que era correto diante do Senhor. Seguiu todos os caminhos de Davi, seu pai, e não se desviava dele, nem para a direita, nem para a esquerda. É interessante que tinha o referencial do seu avô, tem o referencial do seu pai, e ele vai pegar o referencial de Davi. E aí a Bíblia diz que ele andou nos caminhos de Davi e fez tudo que Davi fazia. E não se desviou dos caminhos de Davi e fez o que era correto perante o Senhor. Percebe que nós temos em nós uma capacidade de superar as forças ou as influências negativas. Está certo? Muito mais forte. E aí eu lembro do que o apóstolo Paulo disse: maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Quando ele se refere a isso, ele está dizendo que nós, como crentes, nós temos uma força muito maior, óbvio, claro, está se referindo ao Espírito Santo do Senhor, que está habitando dentro de cada um que é filho de Deus. E ele é muito maior do que qualquer força externa ou do mundo para fazer você viver uma vida que desagrada a Deus. Nós não somos, aliás, nós só somos levados pelas influências negativas quando nós esquecemos de colocar Deus nas nossas vidas como prioridade, como a razão, como a base, como o alvo das nossas vidas. E, infelizmente, isso tem acontecido de uma forma muito frequente na vida dos filhos de Deus. E aí, por isso, muitas vezes vemos essas pessoas muito mais recebendo influências de forma negativa, influências do mundo, influência disso, influência daquilo, do que eles próprios influenciando com algo tão forte que eles têm. Sei que há uns anos existe na preocupação, por exemplo, de alguns pais, quando seus filhos começam a ir para a faculdade, e acham que a faculdade é um antro de desviar crentes. Depende. Depende. A Bíblia diz que onde está o seu coração, aliás, onde está o seu tesouro, o seu coração está lá. Então, muitas vezes, muitos jovens vão para as faculdades, ou vão para o mundo, ou vão para essas coisas, simplesmente porque eles não têm nenhum poder, nem nada que pudesse na vida deles segurá-los ou influenciar as outras coisas. Por isso, facilmente são influenciados. Mas isso não é a regra. Pelo menos biblicamente, para nós crentes, não é a regra. Nós temos algo muito maior em nós. Temos algo muito mais poderoso em nós. No caso de Josias, todo o exemplo, toda a criação dele, com relação ao seu pai, seu avô, a história, não foi suficiente para tirar daquela criança, crescendo e agora sendo rei, né? Para tirar propósitos e os desígnios de Deus do coração dele. E é interessante que, das primeiras medidas de Josias, quando rei, foi juntar o povo e quebrar todos os postes ídolos que o seu pai tinha feito. O seu próprio pai. E ele foi lá e destruiu todos eles, e quebrou todos eles. Lembro-me de Pedro. Um determinado período aí dos seus 3 anos de ministério com os apóstolos, Jesus chama os seus discípulos para uma reunião, né?
Aconteceu em Cesareia de Filipe. E quando ele estava reunido com os seus discípulos, ele pergunta: quem vocês acham que os homens estão dizendo aí que eu sou? Aí um disseram: uns estão dizendo que você é profeta. Aí, não, outros estão dizendo aí que o senhor é isso, o senhor é Elias. Então, esqueça o conceito deles. Eu quero saber agora o seu. Eu quero saber o que você tem. Eu quero saber o que você acha. A influência lá de fora, o que estão dizendo lá fora, esquece. Eu quero saber você. Para você, quem que eu sou? Ou seja, percebe como é interessante? Toda a influência, toda aquela coisa, está ok. Mas eu quero saber o que tem dentro de você, para você, quem é que eu sou. E aí, Pedro, ele toma a palavra, se adianta, como sempre, né? Se adianta dos discípulos. Pedro era incrível. Pedro, tem duas pessoas chegando no céu, eu vou procurar primeiro para dar um abraço. Um é Pedro, o outro é Neemias. Mas eu vou procurar Pedro, vou dar um abraço bem forte dele, porque era impressionante aquele homem. E Pedro, meio apavorado lá, meio, sempre está na frente, sempre está... E ele diz assim, aqui no meu coração, deixa eu dizer quem você é. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Interessa as influências que estou recebendo lá fora. Não é isso que vai fazer o que eu sou. Não é isso que vai determinar a minha vida ou a minha crença. E aí, Jesus olha para ele e diz assim: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Bem-aventurado. Isso aí que você falou, não veio de você não. Foi o meu próprio Pai que revelou isso para você. Ou seja, perceba uma coisa bem interessante aqui. Todas as influências, o que as pessoas diziam, tudo. Pedro deixa que Deus fale e confirme o seu coração aquilo que ele crê. E aí, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Está certo. Está certo. E deixa-me te dizer uma coisa, Simão Bar-Jonas. Eu vou dizer uma coisa para mim. A partir de agora a coisa vai ser diferente com você. Você não é mais Simão Bar-Jonas. Você agora é Pedro. Você agora é Pedro. Você é pedra. Claro que não ia comparar Cristo com a pedra maior, a rocha, mas ele era pedra. Então é pequeno, mas era pedra. Um significado totalmente diferente, especial naquela vida. Marcado por Jesus, diante da afirmação que Pedro fez. Pedro, naquele dia, acordou, um Pedro, um Simão, mas foi dormir um homem diferente, foi dormir uma pedra em Cristo Jesus. Pedro não esqueceu disso, porque quando ele escreve a primeira carta dele, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, ele diz assim, olha as palavras, como pega aquelas palavras de Jesus, ele diz assim: chegando-vos a ele, Jesus, a pedra viva, rejeitadas pelos homens, a rocha, eu te digo que tu és Pedro, e sobre mim a rocha eu vou edificar a igreja. Mas é interessante como ele usa a palavra que Jesus usou, a pedra, a rocha, e ele diz, chegando-vos a Jesus, a pedra viva, ou seja, a rocha rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como eu, naquele dia, ele disse, né? É isso que Pedro está dizendo aqui. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A vida de Pedro, marcada não pelo que ele aprende no mundo, não pelas influências do mundo, mas exatamente pelo que o Pai revelou a ele, como Jesus Cristo disse. E aí depois Jesus disse, você é pedra.
E agora Pedro está dizendo, não só eu que sou pedra, não. Cada um de vocês que tem Cristo como Salvador também é pedra viva para edificar. Ou seja, creio que talvez quando Pedro estava falando isso aqui, ele pode ter lembrado exatamente as palavras de Jesus, naquela reunião lá em Cesareia de Filipe. Nós somos homens criados à imagem de Deus Todo-Poderoso. Talvez não tenham tido uma mãe ou uma avó, como Josias teve, mas nós temos um Deus. Nós temos um Pai Todo-Poderoso. Nós temos um bom pastor. Nós temos alguém que se preocupa conosco e quer ver a mim e a você, crentes, fiel e vitoriosos para a glória dele. E aí ele vai empregar, como tem empregado, por meio dos ensinos das Escrituras, por meio de mensagens, talvez por meio do seu devocional, por meio de um irmão que edifica, por meio de um livro que você lê, e Deus vai trabalhando e vai moldando. Às vezes até situações que nós passamos, Deus está trabalhando, está moldando e edificando essas pedras para o louvor e glória do nome dele. Às vezes uma outra mentira ou outra desculpa é que muitas pessoas usam uma certa expressão, e eu já tenho falado muito isso nas igrejas, diz assim, não, mas é porque esse é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Você vê um cara rude, ou vê um cara fazendo coisa errada, e você vai exortar, ou você vai reclamar, não, mas é porque esse é o meu jeito. Pode até ser. Que seja. Agora a Bíblia diz uma coisa bem interessante. Que esse eu, Paulo diz lá em Gálatas 2:20, não vive mais. É Cristo que vive aqui. Pode ser o seu jeito, mas não é o jeito de Cristo. E aí essas desculpas, essas mentiras que nós criamos para justificar nossos comportamentos, vai exatamente contrário àquilo que Deus nos ensina. Ah, não, mas pastor, é porque esse é o meu jeito. Pois cria vergonha e se ajeite. Mate essa natureza pecaminosa e deixe Cristo viver em você. Ah, eu não vou muito com a cara do irmão fulano de tal. Tudo bem, isso é problema teu. Mas o Espírito Santo que está dentro de você vai. E gosta, e ama. E aí? É você que vai viver? E vai odiar o irmão, ou vai ser um problema para alguém, ou vai pecar por causa disso? É você que vai viver? É porque eu sou assim. Esse seu eu já deveria ter morrido desde a sua conversão. Então não tem mais razão nenhuma para nós sermos assim. Porque aqui quem habita dentro é Jesus Cristo e quem vive é Ele. E Paulo diz mais, ele vai mais longe, ele diz, a vida que eu vivia na carne, agora eu vivo na fé, pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Tem mais razão, rapaz, porque esse é o meu jeito. Então cria o jeito do Espírito Santo para andar nele. Como diz, as pessoas costumam muito usar para justificar, a carne é fraca. E desde quando a Bíblia mandou a gente andar na carne, pelo amor de Deus? Ninguém questiona que carne é fraca, não. Ninguém está falando isso. Mas nós queremos justificar os nossos erros, as nossas faltas, os nossos pecados, com coisas que foram criados como chavões. Ah, mas é assim mesmo. Não, é porque a carne é fraca, não é porque isso, é porque aquilo. Não, mas todo mundo peca, né, pastor, também? E daí? O meu Deus não pecava. Meu Deus é santo. E ele diz, seja santo. Porque eu sou santo. Eu, o seu Deus, eu sou santo. E você tem que ser santo também. Então essas mentiras ou essas coisas que a gente acredita, muitas vezes,
estão indo exatamente contra aquilo que Deus tem dito na sua palavra. É porque eu recebi dos meus pais uma educação diferente da sua. Deixa eu te dizer uma coisa. Graças a Deus, eu tenho o mesmo pai que você. Não é à toa que chamamos de quê? Irmãos. Você acha que chamar irmãos é o quê? É só um mero cumprimento? Ô irmão! Não. Eu estou dizendo, eu sou filho do mesmo pai que você é filho, Deus. Eu recebi uma educação diferente, mas o nosso Pai Eterno nos deu exatamente o mesmo ensino e a mesma educação. E é isso, irmãos, que nós precisamos buscar. Precisamos voltar mais para Deus, para os seus ensinos, para nos libertar dessas ideias mentirosas, onde só serve para justificar nossos pecados, nossos erros, diante de Deus. Nós estamos aqui exatamente para ir contra essa sociedade. Como assim, pastor? É porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E eu não, eu estou vivo em Cristo. Lá em Efésios diz que Ele me deu vida quando eu estava morto nos meus pecados. Então eu sou exatamente o contrário dessa sociedade. Lembra o caso de Isaías? Isaías está no templo, e ele foi orar, e naquele templo encheu da glória do Senhor. Eu fico pensando que coisa, deve ter sido belíssimo, a ideia, ficar contemplando ali. Não, foi o contrário. Isaías começou a se apavorar, ficou em pânico, medo terrível. E aí, porque ele sabia, ele estava vendo a glória do Senhor, e ele disse, ai de mim. Uma versão mais, nossa, né? Oscariana, dizia assim, ai, eu estou frito, né? É. Ai de mim. Por que, Isaías? O que foi? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo que também tem os lábios impuros. Ou seja, em outras palavras, está dizendo, porque eu sou pecador e eu convivo numa sociedade pecaminosa. É interessante que Isaías não culpou a sociedade que ele vivia pelos pecados dele, mas ele se iguala. Não, eu não sou pecador por causa que habito no meio desse povo. Eu habito no meio deles exatamente porque eu sou igual a eles, eu sou pecador também. E aí você vai ver que naquele encontro de Isaías com o Senhor, como a vida dele foi mudada. Ele começa por um processo de deixar Deus trabalhar. A Bíblia diz que um anjo pega uma brasa com tenaz, coloca na sua boca, ou seja, começando a purificá-lo. E ele passa num processo de santificação ali, impressionante. E aí depois, ele se entrega a Cristo, como instrumento de Cristo para pregar o Evangelho para as pessoas. E o que é mais interessante no ministério de Isaías é que o próprio Deus disse a ele, olha, você vai pregar, mas deixa eu dizer uma coisa, ninguém vai ouvir, ninguém vai se converter, você vai pregar, mas olha, não vai ter uma conversão sequer, não esqueça, não vai ter. Então, para quê? Como é que eu vou começar o ministério com um estímulo desse? Mas Deus estava dizendo, mas você vai ser um vaso de honra. Você é um homem novo,
Você é um homem diferente, a sua natureza agora é diferente, e embora que você habite no meio de pecadores, você é um homem santo. Então, a sociedade que nós vivemos, a forma como fomos criados, a nossa natureza, embora muitas vezes usado como desculpas para os nossos pecados, não passa de mentiras. Não acredite nisso. E quero terminar só com mais uma mentira que talvez seja por aí. Tem uma frase que diz assim: homem que é homem, não chora. Eu acho que foi Carlos Drummond de Andrade que refuta essa frase e diz assim: não é assim não. Homem que é homem mesmo, ele chora. Ele chora e não deixa que as coisas amargas da vida apodreçam dentro do seu coração. Ele bota para fora. Aquela ideia de que é uma demonstração de sentimentos, é uma demonstração de fraqueza, um choro, ou uma coisa assim. Ah, isso é fraqueza, isso não é para nós homens. Nós homens somos fortes, somos diferentes, né? Homem que é homem, não, levanta, cai, levanta de novo, né? É homem raiz, né? É a frase que usa agora, né? É alfa. São os termos que usam agora. Nós, como bons cearenses, não, cearense não, eu não sou cearense não. Embora que eu já sou cearense, eu já aprendi até a falar, eu nem digo mais tia, né? Eu já aprendi a dizer tia, então eu já estou quase cearense já. São 33 anos aqui no Ceará. Mas, como o bom cearense diz, macho. Né? Mas sabe, deixa eu contar uma coisa bem interessante. Eu não vou ler, porque passando a hora e eu quero ser rápido, então vou só mencionar o fato. Duas coisas marcaram a vida de Davi. Primeiro, um adolescente, talvez seus 14 anos de idade, chega Samuel na casa para escolher o homem que ia ser o rei de Israel. E aí, Jessé, todo orgulhoso, traz os seus filhos. E Samuel olha, não, isso aqui não. Aí Samuel olha, é esse. Aí Deus diz, não, também não é esse aí não. Quantos filhos você tem? Ah, tem 10 filhos. Já foi 9, Deus está dizendo que nenhum desses? Cadê o outro? Não, o outro não serve não. O outro é um menino velho, está lá cuidando das ovelhas, aquele serve não. Mas traga ele aqui de qualquer jeito. Aí traz. E quando chega, aquele fraquinho, né? Aquele que ninguém dá nada, Deus disse, unge esse aí que vai ser o rei. Aí é interessante que, depois de ungido, Davi volta para suas atividades normais. Cuidar de ovelha. Peraí, mas ele não foi escolhido para ser o rei? Não foi ungido para ser o rei? Foi. Deus tinha que trabalhar na vida daquele homem. Davi passa um tempo. E um determinado dia, Davi vai visitar seus irmãos que estão no campo de batalha, campo de guerra. E quando ele vai passando ali, ele vê um sujeito grande, parecia um poste. E aquele homem fica falando contra o Deus de Israel. Davi fica indignado, chateado. Os filisteus, eles estavam muito confiantes numa vitória contra o povo de Deus, até porque os filisteus, eles tinham um sistema de guerra em termos diferentes. Eles decidiam muito mais essas guerras em tipo aqueles gladiadores, ou seja, escolhe um lutador, eles lutam e a guerra é definida por eles aí.
Nesse caso não foi único, ou seja, praticamente esse era o costume. Nesse caso, ele sabendo que tinha um cara que era chamado um gigante, eles tinham confiança de que nenhum dos soldados de Israel poderia vencer o representante deles. E todo dia ficava lá falando besteira, dizendo até coisas contra Deus. E nesse dia Davi ia passando, aquele menino velho, né? Ele ia passando. E Davi vai até onde estão os seus irmãos. E um monte de soldados reunidos lá. E ele disse assim, me diz uma coisa, vocês não estão ouvindo isso aí, não? O quê? O que esse circunciso está dizendo de Deus não pode ser admitido. Menino, cala a boca, você sabe de nada, não. Hã? Você não sabe nem sequer pegar numa espada, você é fraco. Se você soubesse de guerra, se você entendesse disso, você estava aqui com a gente. Você vai cuidar das ovelhas, que isso é isso que você sabe. Interessante que quando estava cuidando das ovelhas, Deus estava preparando Davi. E aí, Davi diz assim, você que pensa que eu sou fraco? E ele vai para o rei e ele diz ao rei, eu vou matar aquele homem. É besta, cala a boca, deixa de dizer besteira. Eu vou matar ele. Você não mata ninguém. E ele disse, olha aqui, deixa-me te dizer uma coisa. Eu matei um leão, porque queria pegar minhas ovelhas. Eu matei um urso, porque queriam pegar minhas ovelhas. E eu vou matar esse incircunciso aí, porque está falando do meu Deus. Percebe que Davi lá no campo, cuidando de ovelhas, Deus estava preparando ele. E ele criando coragem, confiando em Deus. E agora ele podia usar aquela mesma confiança, aquela mesma coragem, para enfrentar Golias. Davi foi preparado aonde? Por Deus, lá onde ele estava. Que deu coragem a Davi para enfrentar Golias. Era a confiança que o Deus que fez ele matar o urso, o Deus que fez ele matar o leão, era o Deus que fazia que ele matasse Golias. E ele diz assim, quando ele enfrenta Golias, deixa-me dizer uma coisa a você. Você vem de todo jeito aí contra mim, mas eu vou lutar contra você. Em nome do Deus de Israel. Eu não preciso de outra arma. Eu não preciso de outra coisa. Veja a coragem, a determinação, a força daquele homem. Onde você quer chegar, pastor? Deixe-me dizer. Passando um pouco mais lá na frente. Davi foi rei, foi guerreiro, foi pastor, foi tudo assim. Esse homem também era poeta. A maioria dos salmos que nós temos nas Escrituras foi escrito por esse homem. Salmo 42, um dos salmos belíssimos, nós encontramos Davi dizendo assim: como a corça suspira pelas águas, eu suspiro por ti, Deus. A minha alma tem sede de você, Deus. E Davi diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento todos os dias. Quando Davi escreveu aquele salmo, Davi estava refugiado nas cavernas, porque ele estava sendo perseguido exatamente por Saul. Ele em cima, naquelas cavernas lá na montanha, assim, de lá tinha uma cachoeira enorme. E essa cachoeira caía a água e juntava uma espécie de um lago, de uma coisa assim. E é exatamente esse local onde as corças vinham para beber água. Davi de lá observa. E ele abre o seu coração
Ele abre as suas emoções, os seus sentimentos. E ele diz: ó Deus, como essa coça, eu também tenho sede do Senhor. Eu quero o Senhor. Quando eu vou voltar? Quando é que eu vou poder voltar e ver a face do Senhor? Isso, claro, ele se referia à ideia dele voltar a Jerusalém, dele poder ir ao templo, dele poder... Era isso que ele se referia quando ele disse: quando voltarei, quando verei a face do Senhor. Ele disse: parece que essa esperança está difícil, parece que está difícil de pensar assim, parece que não vai acontecer, por isso eu choro. Aí você vê um guerreiro, um homem forte, um homem que confiança em Deus e tudo, extravasando seus sentimentos de fraqueza, de emoção. E ele não tinha vergonha de dizer quantos salmos nós vemos Davi lamentando, chorando, e coisa assim. Ele não tinha vergonha. Ele não ouviu a frase de Paulo, mas nós ouvimos. Quando somos fracos, aí é que somos fortes. Não deixe que os sentimentos, suas emoções, seus medos, ou as circunstâncias que a vida lhe coloca, tire de você esse prazer. Não tenha vergonha de se derramar diante de Deus. Não tenha vergonha de ter um amigo confidente, de chorar, botar a cabeça no ombro e deixar as lágrimas rolar. E Deus talvez vai usar exatamente esse amigo, exatamente essa pessoa, para tornar você uma pessoa forte. Quando sou fraco é que eu sou forte. Não reconheço que eu sou nada. Eu estou dando espaço para Deus agir. Então, mais uma mentira, que é homem não chora. Chora sim. Especialmente diante do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça homens de Deus para a honra e glória dEle. E que digamos não a essas mentiras, porque não são elas que definem quem nós somos. Nós somos definidos pelas Santas Escrituras, a Palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Deus abençoe. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós te louvamos por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Nós te louvamos pela nova vida que o Senhor nos desse em Cristo Jesus. Que vivamos essa vida para a tua glória, para o teu louvor. Que nos rendamos aos teus pés a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Deus os abençoe.